boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, toda quarta-feira o assunto abordado aqui no nosso perfil, nas nossas lives, é relacionado à comunicação. E aí, hoje nós trouxemos aqui 3 passos que te ajudam no rumo à reconciliação do seu casamento, a reconciliação com seu esposo ou com a sua esposa, certo? Exatamente. E por que esse assunto é tão importante, relevante, né? Porque quando a gente fala em comunicação, basicamente a gente está falando na nossa tentativa mais primitiva ou mais comum de tentar passar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha para o outro. Mesmo convivendo, mesmo estando vivendo embaixo do mesmo teto, a gente não consegue passar exatamente tudo que pensa, não consegue passar exatamente aquilo que gostaria de passar do jeito que deveria ser passado. Então, no meio dessa tentativa, ou seja, existem determinados ruídos que atrapalham essa nossa comunicação. E quando acontece isso, muitas vezes o que acaba acontecendo? A gente ofende, a gente é ofendido, a gente se estressa, é mal interpretado, a gente simplesmente desiste porque ele não me entende, ela não me entende. E no meio de tudo isso aí, às vezes a gente percebe que o problema não é nem o outro, às vezes o problema está na gente mesmo e a gente busca a reconciliação e a gente fica naquela dúvida, fala, o meu único problema é pedir perdão. Só que às vezes não é só pedir perdão, às vezes a gente até para a gente conseguir imaginar um ambiente onde a gente realmente consiga aplicar o perdão, consiga simplesmente reconciliar, só de imaginar já é difícil. Às vezes é difícil até conversar sobre um assunto espinhoso do seu casamento, porque gera tanto mal-estar, gera lágrimas, né? Gera uma dor, gera uma lembrança de algo que foi vivido que não foi muito legal, tantas coisas, né? Exatamente. E aí, no meio de tudo isso, quando você vai perguntar para alguém muito provavelmente vai virar para você e vai falar assim, você tem que, para você se reconciliar, você tem que esquecer, como se fosse apertar um simples botão. Então, ontem nós tivemos uma participação aqui na nossa live, que era mais ou menos exatamente essa situação. A pessoa havia decidido perdoar, havia decidido permanecer junto, fortalecer o casamento, só que como que você faz a partir daí? A partir do momento que você define, a partir do momento que você decide isso, qual a primeira coisa que você vai fazer? Como abordar esse assunto, como se posicionar, né? E é com base nisso que a gente trouxe aqui 3 passos para facilitar esse caminhar, né? Facilitar depois da decisão, né? Como você vai proceder a partir disso. E o nosso primeiro passo aqui é exatamente acreditar na possibilidade de mudança. Por quê? Por que isso aqui tem que ser falado e é uma coisa extremamente importante? Porque quando a gente pensa na ideia de você virar para o outro e simplesmente, eu perdoo, eu vou fortalecer meu casamento agora. Se você acredita realmente que seu casamento merece uma segunda chance, né? Aquela pessoa merece realmente, você oportuniza, né, estar mais próximo de novo. Só é possível você realmente fortalecer seu casamento se você acredita que as pessoas podem mudar. E o Kias, mas eu escuto tanto falar por aí que as pessoas não mudam. É verdade, você escuta muito falar por aí. Mas a gente que é cristão, a gente que é evangélico, a gente que em algum momento foi alcançado pela graça, em algum momento a gente percebeu o quanto o amor de Deus para conosco é um amor injustificado, ou seja, nós não temos nada que ele precisasse de nós e mesmo assim ele nos amou de forma tão intensa e a gente, a partir disso, passou a ser tão diferente. A gente tem que ser a prova viva de que é possível mudar. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para o Yukias do passado e vejo o tanto que mudei, eu também tenho que conseguir enxergar que a pessoa que está do meu lado também muda. E Yukias, mas assim, é que você não sabe como é que é aqui em casa. Aqui em casa, as recaídas são constantes. Aqui em casa, as promessas são quebradas diariamente. É verdade. É evidente que a partir do momento que você está no casamento, o casamento exige muito de nós. Por quê?
porque do outro lado tem um pecador. E o maior problema também, além do outro lado tem um pecador, é que do lado de cá também tem um pecador. Então, o tempo todo nós estamos ofendendo e sendo ofendidos, prometendo e muitas vezes quebrando determinadas promessas. Mas quando a gente simplesmente desconsidera a possibilidade de mudança, a gente tira a esperança do nosso relacionamento. A gente desconsidera a participação de Deus no nosso casamento. Porque boa parte do nosso referencial, que a gente sempre fala aqui, boa parte desse referencial é exatamente com base na nossa relação com Deus. Então, do mesmo jeito que eu percebo que em algum momento eu fui amado de forma tão intensa, eu sei como amar de forma intensa. A partir do momento que eu percebo o jeito que eu fui perdoado de forma tão intensa, eu também sei como perdoar. E o que isso torna a coisa mais fácil? Não, ela torna a coisa possível, porque sem isso você nem vai considerar. Nem consegue caminhar, gente. Exato, porque é o que realmente normalmente acontece quando você vai ouvindo os relacionamentos que fracassam aí fora. Então você, muito provavelmente, se você der um Google aí, você vai perceber que tem muita gente que simplesmente desistiu do casamento porque ele me traiu, porque ele era grosso, porque eu não amava mais, eu não sentia mais aquela coisa. Então, quando você põe um ponto final no seu casamento por causa de uma dessas coisas, o que realmente você está falando? Olha, eu vou pôr um ponto final, porque quando chega nesse tipo de situação, não tem como mudar. Eu não tolero, né? Exato. E aí você chega à conclusão que simplesmente não tem como mudar. Se você não vai mudar, se aquela pessoa não pode mudar, o único jeito de resolver isso é você mesmo mudando, né? Exatamente. E aí, no caso, mudando para outra pessoa, né? Seguindo adiante, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente tem que conseguir compreender que nós já temos essa dificuldade de enxergar a mudança no outro. Quando você enxerga essa mudança no outro, você pode pensar assim, da onde vem essa mudança? Da onde vem essa dificuldade de enxergar isso? Às vezes vem da sua casa, do jeito que você cresceu. Às vezes vem de uma influência cultural, porque você escuta o tempo todo as pessoas falando, as pessoas não mudam. Só que aí, quando a gente vai ouvindo isso de forma tão natural, a gente desconsidera a própria mudança que Cristo fez em nós, entendeu? Faz todos os dias. Faz todos os dias. E, ao mesmo tempo, quando eu considero que as pessoas realmente podem mudar do mesmo jeito que eu mudei, do mesmo jeito que vários casamentos foram mudados, porque as pessoas realmente resolveram se comprometer, quando você passa a fazer isso, você tem esperança no futuro. Você passa a imaginar um futuro melhor. E quando a gente imagina um futuro melhor, fica mais fácil a gente realmente dar o próximo passo, né? Facilita você realmente se empenhar. É mais ou menos assim, quando você tem um determinado projeto, seja um projeto financeiro, seja um projeto educacional, seja um projeto familiar, esse projeto ele ganha força quanto mais você realmente acredita que ele é possível. Então, se você acredita que não é possível, muito provavelmente o que você vai acabar fazendo? Você vai se empenhar menos, né? Nessa mesma condução. E aí, a gente vai para nosso segundo passo. Então, o primeiro passo, realmente acreditar na possibilidade de mudança, porque do mesmo jeito que fomos mudados, do mesmo jeito que mudamos, pode... Como? Termina. Do mesmo jeito que mudamos, pode ser... É possível os outros também mudarem, né? Aí... nós temos uma pergunta aqui, mas é possível a mudança mesmo ela não buscando, ele não buscando, imagina, a pessoa, né? Tipo, por meio da oração do outro? Vamos lá. A gente sempre... Essa sua pergunta, Joyce, é uma pergunta que a gente recebe muito aqui, só que ela aparece um pouco diferente, que ela aparece bem assim, é possível resolver ou melhorar o casamento, salvar o casamento, quando só uma das pessoas está empenhada, se propõe a fazer isso? Aí normalmente a resposta que você ouviria aí fora é não, né? Por quê? Porque o casamento é formado por duas pessoas, então a resposta é não. Só que isso é falso. É possível, por meio de apenas de um, para colocar o casamento no caminho correto, né? Isso não quer dizer que é possível você ficar casado sozinho, não é esse o argumento. O argumento é que muitas vezes, em meio às crises, ambos ficam perdidos. Em meio à crise, em meio às dores, né? Em meio a tanto sofrimento, a gente acaba se perdendo. Então, como o outro faz errado, eu simplesmente deixo de fazer o certo, porque eu tenho uma justificativa a partir de então, né? A partir do momento que a Paty faz uma coisa errada, eu me sinto na liberdade de simplesmente também fazer, né? De simplesmente
deixar para lá, né? Ah, não, então já que ela não faz aquilo que é certo, eu também não vou fazer. É como se o erro do outro legitimasse o meu. Uhum. E aí a gente não é adepto dessa linha, né? Exato. Quando a gente fala aqui, é evidente que a gente não existe um botão para você simplesmente apertar e mudar o esposo, mudar a esposa de forma imediata, né? Como se fosse simplesmente apertar um botão e clicar ali e pronto. Mas há um espaço muito grande naquilo que a gente mesmo pode melhorar em um casamento ruim. Perceba, quando o casamento está ruim, existem parcelas de responsabilidade, né? O casamento está ruim, existem parcelas de responsabilidade, né? É evidente que quando eu estou trazendo aqui, eu não estou falando que se a outra pessoa faz o que é errado, é por sua culpa. Jamais vou falar isso. Mas perceba que mesmo no casamento ruim, mesmo no casamento em crise, há uma parcela, há um espaço, uma margem de melhora que ambos podemos tomar. Então, vou dar um exemplo aqui como se fosse Paty e eu. Imagina a seguinte situação. A Paty não está satisfeita no casamento e eu também não estou. Aí, em algum momento, a gente chega à conclusão, não tá bom do jeito que tá. Perceba que entre o não tá bom do jeito que tá para a Paty e o meu, existem sim mundos diferentes aqui que podem ser tratados. Então, quando a gente, por exemplo, o exemplo que você falou da oração, a oração é evidente, ela conduz a uma melhora, né? Ela, por meio da palavra de Deus, nos impulsiona a tomarmos isso como não simplesmente como um aconselhamento, mas como uma ordenança. Só que não é só isso. Perceba que quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar, a gente não simplesmente busca e para por ali. Não, a gente ora pedindo ajuda a Deus, mas mesmo assim a gente age em direção a determinados objetivos. A gente, na nossa imersão, a gente falou um pouco sobre isso, né? Quando você pensa na oração, a oração é uma coisa que tem que estar o tempo todo ali presente. Mas eu não posso simplesmente orar e ficar parado. Por quê? Porque muitas das coisas que devem ser resolvidas dentro de um casamento, elas podem ser efetivadas por meio de um primeiro passo, por meio de uma pequena atitude, que é exatamente um dos passos que a gente ia falar aqui, que quando a gente pensa na reconciliação. Quando a gente pensa numa ideia de reconciliação, muitas vezes, qual é a nossa ideia? A ideia de reconciliação são com grandes mudanças. Então eu viro e falo bem assim, a gente não conversa mais. Aí o nosso primeiro plano é falar bem assim, não, então amanhã a gente vai passar o dia todo conversando. É evidente que não vai dar certo. Se vocês não têm o costume de conversar 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, não adianta separar um dia todo para conversar. Por quê? Porque vocês não se conhecem o suficiente mais para conseguir ficar numa situação como essa. Quando a gente fala aqui sobre aquela saída que todo casal tem que ter, né, que a gente sempre fala, olha, sai ali durante pelo menos uma vez por semana. Mas eu não tenho dinheiro para sair para um restaurante. Não, saia para um lugar, sente num lugar diferente, sente na praça em frente à sua casa, sente num lugar diferente que vocês possam estar os dois ali presentes, para vocês possam estar os dois conversando. Quando a gente fala isso, a gente está falando o quê? Para você criar um hábito de ter o outro presente, ter o outro para si, conversar com o outro, conhecer o outro. Quando você tem essa oportunidade de conhecer um pouco o outro, você começa a perceber que são os pequenos detalhes, são as pequenas mudanças que vão gerar um efeito muito maior de reconciliação. Então, quando a gente pensa na oração, ela é benéfica, ela realmente influencia, só que o grande erro, por vezes, é que a gente só utiliza ela. Então, eu fico orando. Então, vamos pegar um caso prático. Eu oro, a Paty reclama da minha passividade aqui dentro de casa. Vamos pegar esse exemplo. Você não me ajuda nas tarefas domésticas. Aí, eu oro e continuo sem lavar a louça. Eu oro e continuo sem ajudá-la. Eu oro e continuo... Perceba que a oração, é evidente que ela tem que acontecer, mas ela necessita de uma atitude. E o que é? Mas nesse caso aqui, sou eu que oro para que o meu marido me ajude nas questões domésticas aqui. Perceba que você está orando, só que você não precisa simplesmente ficar orando de forma passiva. O que você vai fazer? Você vai orar, pedir sabedoria a Deus, pedir para que Deus transforme, pedir para que Deus te mude, né, em primeiro ponto, que é sempre que a gente fala aqui, para que Deus altere e faça o milagre primeiro em você, mas isso não impossibilita que você aprenda a se comunicar melhor, que você aprenda a entender como
como aquilo que é realmente importante para o seu esposo. Porque, por exemplo, um start que teve aqui em casa foi o seguinte: em relação a essa questão das tarefas domésticas, antigamente eu pedia sempre uma lista para a Paty.